Juízes 2, de 7 a 12. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Esse texto diz que morreu Josué e toda aquela geração que conhecera o Senhor, e conheceram a obra do Senhor, e viram as obras que o Senhor fizeram, né? Então os filhos de Israel deixaram o Senhor, né? A geração seguinte, que não conhecia o Senhor, deixou o Senhor. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Do 9 ao 14. Segunda Reis, capítulo 2, do 9 ao 14. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te farás. Porém, se não, se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos fechar os olhos. Pai, nós te adoramos pela tua santa palavra, nós te adoramos pela comunhão da igreja, por essa santa comunhão da tua igreja. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite de forma especial, que possa haver edificação do teu povo, que possa haver crescimento e liberação de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema a força do discipulado. A força do discipulado. No primeiro texto que nós lemos de Juízes 2, relata que após a morte de Josué e toda aquela geração que conheceu ao Senhor, que viu os feitos do Senhor, viu o Senhor abrindo o Mar Vermelho, viu o Senhor concedendo milagres maravilhosos, né? Depois do Mar Vermelho, a geração caiu e uma nova geração se levantou, e essa geração viu as grandes conquistas de cada cidade, de cada nação, de cada local, viram as muralhas de Jericó sendo derrubadas. Depois que aquela geração que presenciou a boa e poderosa mão do Senhor, que ouviu falar de Deus através da vida de Josué, através da vida do ministério sacerdotal que estava ali, né, dos anciãos que lideravam também os grupos de acordo com a divisão estabelecida da nação. Depois que aquela geração que conhecia a Deus, que conhecia ao Senhor, que conhecia a palavra de Deus, depois que aquela geração morreu, levantou-se uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E essa geração fez aquilo que aborrecia ao Senhor. Aquela geração não andou nos caminhos do Senhor. Aquela geração não sabia
da importância de servir só ao Senhor, de devotar a sua vida a Deus. Aquela geração, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa dos seus pecados, eles sofreram uma grande consequência. A pior consequência é deixar de experimentar o convívio, o relacionamento com um Deus tão maravilhoso, tão poderoso como é o nosso. E a segunda consequência, foram entregues aos seus inimigos, que o Senhor havia prometido, havia declarado que entregaria esses inimigos em suas mãos e faria com que esses inimigos seriam subjugados através da sua poderosa mão a favor da nação de Israel, por causa do desconhecimento de Deus, porque eles se afastaram de Deus. O povo veio a perecer. O povo experimentou consequências muito ruins. Opressão de inimigo, escassez de alimento, escravidão e tantas outras coisas que veio assolar aquela nação. O segundo texto que nós lemos fala que Elias estava prestes para ser tomado pelo Senhor, como a passagem que lemos narrou. Ele foi tomado ao céu numa carruagem de fogo, ele subiu ao céu num redemoinho. Elias estava prestes a subir, a deixar, a ter como terminado a sua carreira ministerial profética, mas Elias havia, diferente daquela geração que conheceu o Senhor, que não fez discípulos, que não ensinou a geração seguinte a conhecer o Senhor, a temer o Senhor, a guardar a palavra de Deus. Elias estava trabalhando na vida de um discípulo chamado Eliseu. Elias estava fazendo um sucessor profético ao ministério profético. Quando Elias estava para ser tomado, ele disse para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. Eliseu disse: olha, vive o Senhor, vive a minha alma, que não te deixarei. Eliseu tinha um entendimento de que estava sendo treinado por alguém especial, porque o discipulador é sempre alguém especial. Como é que nós sabemos que o discipulador é alguém especial? Porque é quem Deus colocou na nossa vida, irmãos. Amém? Quando nós analisamos o perfil de cada pessoa, e se nós analisarmos, dependendo dos olhos que nós olharmos para a pessoa, nós sempre vamos encontrar defeitos e coisas que desqualificam aquela pessoa. Mas quando nós olhamos com o mesmo olhar que o Senhor tem, nós enxergamos a pessoa da maneira que Deus vê. Elias era um homem de Deus, era um profeta que tinha as suas falhas, mas ele era o discipulador de Eliseu. Eliseu também tinha as suas falhas, mas Eliseu ele tinha o amor pela obra, pelo chamado profético. Por isso Eliseu ele se tornou um discípulo fiel de Elias. E ele entendia que para receber a unção profética ele precisava ser fiel e seguir Elias até o fim. Por isso, quando Elias disse: fica aqui que eu vou a Betel, Eliseu disse: vive o Senhor, vive a minha alma, que não te deixarei. Depois, fica aqui porque eu vou a Jericó. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a minha alma, que não te deixarei. Tem uma séries de aplicações sobre cada um desses destinos de Elias. A gente pode fazer uma aplicação profética, mas não é a minha intenção nessa noite. Por exemplo, Betel representa a casa de Deus, lugar de adoração, e aí a gente podia trabalhar isso, porque que Elias foi a Betel, e Eliseu tinha que estar junto. Depois Jericó é lugar de guerra espiritual, é lugar de batalha, é lugar de conquistas, e depois Jordão, que representa um lugar de transformação. Daria uma ótima mensagem, mas não vou falar sobre isso nessa noite. O Jordão representa o batismo, o passar pelas águas, a transformação que nós experimentamos em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Mas o fato que eu quero me ater nessa noite, que Elias falou: olha, fica aqui, que eu vou até o Jordão. E quando chegou no Jordão, junto com Eliseu disse: vive o Senhor e vive a minha alma, que não te deixarei. E aí é interessante que quando nós estamos sendo trabalhados por Senhor, sempre existe uma oposição. E muitas vezes a oposição vem da onde a gente menos imagina que vai ter oposição. Os filhos dos profetas, em mais de um momento, se dirigiram a Eliseu e disseram: você não sabe que Deus
Jeová vai tomar o seu senhor hoje? Deixa ele em paz. Não vai junto não, não atrapalha não. Eliseu vira para os filhos dos profetas e diz: eu também sei disso. Calai-vos. Muitas vezes o inimigo vai usar quem a gente menos imagina para interferir no processo que Deus tem para a nossa vida. Discipulado é um processo onde existe o trabalhar de Deus na nossa vida num nível diferenciado. Eliseu, ele recebeu a sua unção profética porque ele foi um discípulo fiel e determinado. O texto diz que quando Elias foi tomado e levado ao céu, o seu manto caiu, Eliseu pegou o seu manto. Antes deste momento, Elias passou pelo Jordão, pegou o seu manto, feriu as águas se abriram, Elias e Eliseu passaram no meio do Jordão com pés enxutos, o Jordão se fechou, no outro lado do Jordão, Elias foi tomado de repente e levado aos céus. Eliseu pegou o manto de Elias, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E na mesma hora, as águas do Jordão caíram. Antes de Elias subir e ser arrebatado, Eliseu pediu algo para Elias. Olha, eu quero te pedir uma coisa. Elias falou: pede o que você quer que eu te faça. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero fluir na unção profética num nível mais alto do que Deus tem te usado. Irmão, discipulado é uma coisa extraordinária. O discipulador sarado, curado, espiritualmente, emocionalmente, ele nunca vai ter receio que o seu discípulo flua num nível mais elevado, irmãos. Jesus não teve esse receio. O que Jesus disse para os discípulos dele? Olha, vocês farão coisas maiores do que estas. Tudo isso que eu tenho feito aqui, vocês farão coisas maiores do que estas. Eu vou para meu pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, sabe? Elias, ele não tinha receio. A única coisa que ele exigiu de Eliseu foi a fidelidade e a perseverança. Ele disse para Eliseu: olha, se você me vir, quando eu for tomado ao céu, assim e fará. Mas se você não vir, se você não estiver comigo, isso não vai acontecer. Deus tem um chamado especial para cada um de nós. E o chamado de Deus não é um chamado independente. Eu estou abandonando a igreja porque o meu chamado vai muito além de tudo que a igreja está fazendo. Irmãos, nós vivemos na era da igreja, irmãos. Tudo que Deus faz por meio do seu corpo. Na igreja, o Senhor estabeleceu uns para apóstolos, profetas, pastores. É na igreja. A unção de Deus está na igreja, o fluir de Deus está na igreja. Não existe bênção na independência, não existe chamado isolado que não seja estabelecido, confirmado na congregação, na igreja, não existe. Existem hoje muitas pessoas que se intitulam e conseguem manobrar para que pessoas conhecidas ou amigas, né, reconheçam algo que Deus não está fazendo. Pastores estão sendo ordenados assim. Não existe autenticidade em algo que não acontece a partir da igreja. O chamado de Deus na nossa vida, ele acontece de uma forma coletiva, visando a cooperação para a edificação do corpo. E o corpo, como é que a gente edifica o corpo? O corpo fala da igreja local, irmãos. Para fim de conceito, existe a igreja universal, existe a igreja local. A igreja universal é a reunião de todos os santos nascidos de novo em Cristo Jesus, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo e da história. A igreja local é a reunião da igreja que reúne na rua Professor Clemente Ferreira, da igreja que reúne lá em São José dos Campos, da igreja que reúne em cada localidade. Não existe o ser igreja sem o congregar, irmãos.
Não existe igreja sem congregar. Eu já tenho falado aqui que hoje para nós é um desafio muito grande a gente permanecer fiel e santo, porque as lutas são muito grandes, amém? Mas a gente pensa que é hoje, não é hoje não. Sempre foi assim. Talvez o nosso problema maior é que os conceitos estão mudando. O conceito de moralidade, talvez hoje esteja um pouco diferente do mesmo conceito alguns anos atrás. O conceito do que é certo e errado está se modificando na vida de muitas pessoas. Talvez a grande diferença seja conceitual e não vivencial. Não? Talvez a grande diferença seja essa. A igreja, ela sempre viveu desafios, sempre viveu lutas. Nós sempre fomos tentados, irmãos. Desde a época da igreja primitiva, pessoas abandonam Jesus por causa do mundo. Desde a época da igreja primitiva, pessoas dão problemas na igreja. Trazem doutrinas falsas, equivocadas. Desde a época da igreja primitiva existiam falsos mestres que ensinavam de acordo com seu entendimento pessoal e não de acordo com as escrituras. Desde a época da igreja primitiva. Então nós vivemos um tempo hoje desafiador, talvez um pouco mais desafiador por causa dos conceitos que foram modificados, né? Mas se a gente voltar bem na história, a gente vai chegar em épocas da história onde se perdeu totalmente os valores, talvez num nível de depravação maior do que a nossa sociedade hoje está vivendo. A coisa já foi tão grave, tão crônica, que nos dias de Noé, aquele cara, primeiro a falar uma gíria na Bíblia, não entenderam de novo a piada, né, irmão? Não entenderam nem a primeira piada e agora... Misericórdia, meu irmão. Vocês são daqueles, não todos, alguns aqui são daqueles que a gente tem que explicar a piada, aí depois que você explica a piada, ele pensa no que você falou e dá uma gargalhada. Eu estou falando de Noé, irmãos. Nos dias de Noé, a coisa foi tão feia, tão ruim, tão crônica, que Deus estabeleceu: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu vou destruir o homem da face da terra. E o texto sagrado diz: e arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Vivemos um tempo difícil, sim, irmãos. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar proteção no corpo de Cristo, na igreja local. A proteção de Deus na vida da igreja. A proteção de Deus em congregar. A proteção de Deus em fazer parte de uma célula. A proteção de Deus no discipulado. Nós vemos no primeiro texto que a geração seguinte se perdeu, porque faltou neles um discipulado. Faltou a geração anterior transferisse vida de Deus para a geração seguinte. Transferisse o conhecimento de Deus para a geração seguinte. Faltou. E a gente tem visto isso acontecer, grandes homens de Deus que impactam o seu tempo, a sua época, a sua geração. Mas quando eles se vão, vai juntamente com ele tudo aquilo que ele fez. Toda obra que estava sendo realizada deixa de ser realizada quando essas pessoas se vão, porque não fizeram discípulos. Mas nós vemos que com Elias não foi assim. Elias fez um discípulo, Eliseu. Ele transferiu sua unção profética. Elias foi o maior profeta de sinais do Antigo Testamento. Elias fez milagres de multiplicação de azeite. Elias ressuscitou morto. Elias fez descer fogo do céu. Elias fez muitos sinais e muitos milagres. Foi o maior profeta de sinais no Antigo Testamento. Mas o seu discípulo Eliseu realizou com a porção dobrada que recebeu de Elias uma quantidade ainda maior de milagres. Ressuscitou morto, multiplicou o azeite, purificou o leproso, fez martelo flutuar na água.
A Bíblia diz que Eliseu, quando estava próximo a morrer, estava doente, o texto diz doente da doença de que morreu. Ele estava na cama, o rei Joás, rei de Israel, foi até ele, pedindo ajuda, pedindo socorro. Eliseu libera uma palavra profética naquele momento, momentos antes de sua morte, uma palavra profética para trazer livramento para Israel. A Bíblia diz que Eliseu, depois de morto, havia sido lançado em uma cova. E naqueles dias, Israel estava sendo sitiado pelos sírios, e vinha uma tropa de sírios passando naquela região, e havia uma pessoa morta que estava sendo enterrada. Mas quando aquelas pessoas que estavam fazendo aquele sepultamento viram as tropas sírias, pegaram o morto e jogaram na cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, aquele morto ressuscitou. Tamanho o poder da unção de Deus na vida daquele discípulo. Irmãos, sem o discipulado não haverá continuidade. Sem o discipulado nós vamos perder tudo o que temos recebido de Deus. Haverá sempre a necessidade de um novo começo, partindo do zero, um aprendizado contínuo, vivenciando experiências, chegando às suas próprias conclusões e muitas vezes não chegando a lugar algum. Eu fico pensando, eu sou da época em que discipulado era pegar um novo convertido, botar em uma classe de alguns poucos meses e prepará-lo para o batismo. Eu sou dessa época. Eu fico pensando, queridos, o impacto que teria sido causado na minha vida se eu fizesse parte de uma igreja onde desde os meus primeiros momentos eu tivesse recebido um discipulador para me ajudar, para me orientar, para orar pela minha vida, para me encorajar. Onde eu poderia estar? Qual teria sido o meu nível de conquista e de avanço? Quantas vezes tive que lutar sozinho, com minhas próprias tentações, com os meus próprios desafios, buscar saber de Deus, somente eu e Deus, buscar saber qual a direção, o que fazer, lutar sozinho contra situações, contra ciladas, contra ataques. Tem que ter um discipulador para orar por mim, para me encorajar, para me lançar. Estou falando nessa noite sobre a força do discipulado. Por que o discipulado é importante? Em primeiro lugar, o discipulado gera proteção espiritual. É muito simples a estrutura do discipulado. É um mandamento bíblico. Jesus não nos mandou fazer tantas coisas, mas uma coisa ele mandou. Mandamento bíblico. Façam discípulos. Discipular não é uma opção. A gente viu no curso de discipulado, quando nós não discipulamos, nós estamos desobedecendo a um mandamento bíblico. Discipular não é uma questão de preferência. Eu gosto tanto desse negócio de discipulado, acho tão lindo. Quando o pastor fala de discipulado, eu acho lindo demais. Fico até emocionado. Discipulado é um mandamento bíblico. E o discipulado traz proteção espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas para serdes curados. Todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa. Mas quando nós nos abrimos com alguém, com um discipulador, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos libertos. Todas as vezes que isso acontece em nossa vida, nós somos trabalhados pelo Senhor de uma forma especial. Há uma ligação, a pessoa que está sendo discipulada por alguém, ela está conectada a algo superior. Isso é muito profundo, irmãos. Eu já contei aqui que uma vez o demônio apareceu para mim e ele disse: se eu pudesse, eu acabava com você,
mas eu não posso, porque você está debaixo de cobertura. E naquela época eu não era nem discipulado ainda, irmão. Só estar debaixo da cobertura de uma liderança, eu já estava debaixo de uma proteção espiritual. Ele não falou, eu não acabava com você porque você é muito forte espiritualmente. Ele não falou isso para mim. Ele falou, eu acabava com você, mas eu não posso porque você está debaixo de cobertura. Porque de nós mesmos, o que nós temos para poder enfrentar um inimigo invisível, cheio de artimanhas e com poderes de realizar feitos de maldade? De nós mesmos, nós não podemos fazer nada, mas nós temos dentro de nós o poder do Espírito Santo. Nós temos em nós uma proteção espiritual, um revestimento de Deus. Nós temos sobre nós uma cobertura espiritual. Isso é tão sério, é tão interessante, que quando nós estamos sendo discipulados, a unção do nosso discipulador, ela é compartilhada conosco. Mas a coisa não é tão breve assim. O discipulador está sendo discipulado por um outro discipulador. Então existe uma conexão, uma continuidade. É como se fosse o pessoal que trabalha com obra, aquele joelho que o pessoal faz para conectar o cano, e a água vai fluindo lá de cima e vai descendo e passando até o seu destino. O discipulador está sendo coberto e protegido espiritualmente pelo discipulador dele, e assim por diante. Eu estou sendo discipulado pelo pastor Luciano de Macapá. A gente se encontra uma vez por semana em videoconferência, a gente conversa, compartilha, ele ministra sobre a minha vida, a pastora Regiane ministra sobre a vida da pastora Cristiane. Pastor Luciano é discipulado pelo pastor Luiz. Pastor Luiz é discipulado pelo pastor Geraldo da Igreja da Paz em Santarém, que tem mais de 60 mil membros. Pastor Geraldo é discipulado pelo pastor Eibe Uber, que é o pai da Visão MDA. E ele é discipulado pelo pastor Paulo Jeffer, que é o diretor da Missão Paz. Então, a conexão espiritual que nós recebemos hoje não é uma conexão qualquer. Nós estamos recebendo de Deus o que é despejado na vida dos nossos discipuladores lá em cima, é compartilhado de forma espiritual sobre a nossa vida. E à medida que cada membro da nossa igreja estiver sendo discipulado, isso vai se alastrar na vida de todos, irmãos. Discipular traz proteção. Quando a gente chega para um discipulador e fala, olha, ora por mim, porque eu estou sendo muito tentado nessa área. Pastor Eibe Uber, ele sempre diz, é melhor você confessar tentação do que confessar pecado. E aí ele coloca a mão sobre você e ora. Algo de Deus é dispensado, irmão, sobre a sua vida. Amém? Não importa que ele seja um discipulador especialista no assunto, E o pastor Eibe até coloca que é um mito achar que alguém que também tem dificuldade em uma determinada situação não pode ministrar na vida do outro. Por quê? Quando você vai até o discipulador e ele ora por você, Deus vai agir a teu favor. E se ele fizer a mesma coisa com o discipulador dele, ele também vai ser restaurado. Amém? O discipulado, ele traz proteção espiritual. O discipulado gera crescimento. Quem era Eliseu, irmãos? Eliseu trabalhava nos negócios do pai. Eliseu tinha até uma boa condição financeira. Eliseu tinha bons recursos financeiros. Nós podemos dizer que a família de Eliseu era uma família empreendedora do agronegócio e da pecuária também. Eliseu era bem sucedido financeiramente, mas quem era Eliseu, irmãos? Eliseu era uma pessoa comum, mas quando ele se torna discípulo de Elias, a história de Eliseu muda radicalmente. Eliseu, ele deixa de ser uma pessoa comum, ainda que bem sucedida nos seus negócios, para ser um discípulo, um seguidor, que abre mão de tudo em função do chamado divino. Discipulado gera crescimento. Eliseu cresceu e se tornou um gigante na fé.
Eliseu era um cara tão ungido, irmão. Já que eu falei alguma coisa de Eliseu. Eu gosto de Eliseu. Né? Uma vez a garotada foi mexer com ele, que Eliseu era careca. Por isso, não mexam com os carecas, irmão. João Batista e mais outros. Né? Gleice já canta. Gleice do João Batista já canta. É do careca que eu gosto mais. A garotada foi mexer com Eliseu, sobe calvo, sobe calvo. Eliseu olhou para a garotada, né? Liberou uma palavra sobre a garotada lá e veio 2 ursas e despedaçado a molecada. Eu achei que Eliseu pegou pesado, né? Discipulado gera crescimento. Quantos de nós aqui poderíamos dizer, pastor, eu estou há 5 anos na igreja. O nível que eu me encontro hoje é praticamente o mesmo de quando eu comecei. Eu progredi pouca coisa. Quantos de nós podemos dizer isso, irmãos? Discipulado gera crescimento. Então, o discipulador vai sempre desafiar você a alcançar níveis mais altos. Pastor, eu nunca pensei em ser líder de célula, mas você vai começar a pensar. Sabe por quê? Você não precisa... Eu tenho o dom de pregação. Eu tenho um dom de pregação, eu tenho um chamado. Eu vou fazer o seminário daqui a 5 anos, 4 anos, quando eu terminar o seminário, aí sim eu vou começar a pregar. Para ser líder de célula, você não precisa fazer seminário. Você só precisa ser uma pessoa que ama Jesus, que quer crescer e que é comprometida. Você não precisa ser um grande pregador. A reunião da célula não é para fazer estudos teológicos. De vez em quando a gente encontra alguém que não entende isso e quer transformar o momento do compartilhar bíblico na célula, aquele momento da edificação, quer transformar num debate teológico. A célula não é para isso, irmãos. A célula é para falar a palavra de Deus. Alguém já disse que quando a gente fala a palavra de Deus, a gente fala o próprio Deus. A gente fala Deus. Como eu já preguei há um tempo atrás, o dispensar da palavra é o dispensar do sopro divino para dentro de nós. Nós aprendemos, e aí a pastora Cristiane falou aqui sobre as estatísticas, nós aprendemos e retemos de 5% a 10% quando ouvimos. Não sei se é esse o número, tá? Não olhei para relembrar. Mas quando nós ensinamos, quando nós falamos, a quantidade que nós absorvemos e aprendemos é muito maior. Essa é a estratégia da célula. Todos nós vamos falar a palavra que está sendo compartilhada, dispensada no culto de celebração da noite. E aí o líder ele vai conduzir, ele vai ser um facilitador do processo pedagógico de aprendizado na reunião, onde todos irão compartilhar e falar da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem compartilhado em seu coração. Você pode reparar que na reunião da célula nós nunca vamos perguntar para você, quantos filhos Noé tinha e quais eram os seus nomes. Você nunca vai ver isso na pergunta da célula. Aí você vai responder, os filhos de Noé eram 3, Sem, Cão e Jafé. Aí o irmão que não sabe, ele já fica assim, apreensivo, tomara que não me pergunte. E aí, meu irmão, dependendo do grau de estresse, da atenção da pessoa, ela nem volta na outra reunião. Mas aí o nosso tipo de pergunta é mais ou menos assim. Na sua opinião, e a tua opinião não tem certo, não tem errado, na sua opinião, qual o sentimento que a família de Noé teve ao sair da arca? Aí você vai falar, olha, a família de Noé, poxa, depois daquela experiência aí, você vai falar o que está no teu coração, experiência de livramento, de escapar do dilúvio, né? Deve ter sido uma alegria muito grande. Aí você vai compartilhar e todos vão compartilhar. O líder vai compartilhar a palavra e enquanto estamos compartilhando, o Espírito Santo está sendo dispensado para dentro de nós. Amém? Cadê o pastor Marcos? Já que vocês não fazem isso, eu tenho que pedir o pastor Marco para fazer. O discipulado faz com que haja
continuidade no propósito ministerial. Moisés foi chamado para quê? Qual foi a incumbência de Moisés? Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito e levá-lo até uma terra que Deus havia prometido, para Canaã, uma terra que mana leite e mel. Era a promessa e era a incumbência, o chamado de Moisés era esse. Só que o que acontece, irmãos? Por diversos motivos, isso pode acontecer na vida de cada pessoa, de qualquer pessoa. Por alguns motivos, Moisés, ele cumpriu parcialmente o seu chamado. Ele tirou o povo da terra do Egito, libertou o povo da terra do Egito, mas não pôde entrar na terra de Canaã e conduzir o povo até a conclusão da sua missão. Mas Moisés, em todo o seu tempo ministerial, ele trabalhou na vida de um discípulo chamado Josué. Enquanto Moisés estava no monte orando, Josué estava no pé do monte orando, esperando Moisés. Enquanto o povo estava lá, na farra, junto com um bezerro de ouro, meu irmão. Tem coisa que não dá para a gente entender, né? É complicado entender um negócio desse. Deus abre o mar vermelho, Deus faz coisas, milagres extraordinários. Todas aquelas pragas no Egito, o povo com a autoestima lá em cima. Olha só o que o Deus Todo-Poderoso está fazendo com os nossos escravizadores, nossos senhores, nossos escravizadores. Olha só o que está fazendo com nossos escravizadores. Olha só que mão forte, poderosa, por nossa causa. Ele está derramando, sabe, fogo do céu, pedras de fogo por minha causa. Ele transformou água em sangue para que os egípcios me deixem ir. Olha só como eu sou importante para ele. Ele está dizendo que nós somos o povo dele. Olha essa coisa linda, maravilhosa, irmãos. Imagina aquele povo vivendo como escravo, autoestima lá embaixo. Imagina como foi bálsamo para aquele povo poder se relacionar com Deus que faz coisas tão grandes e poderosas por causa deles. E esse mesmo povo, irmão, pouco tempo depois, atravessou o Mar Vermelho, o mar se abriu. É normal, abrir o Mar Vermelho é normal. Passar no meio do mar é coisa comum. Não impacta a vida de ninguém. Só pode ter sido isso que eles pensaram. Quando chegaram do outro lado, pouco tempo depois, Moisés sobe ao monte para estar com o Senhor. Começou a demorar um pouquinho, o nego faz bezerro de ouro, meu irmão. E aí começam a adorar, esse aqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Enquanto eles estavam lá pecando contra o Senhor, Josué, discípulo de Moisés, estava no pé do monte, orando, intercedendo, aguardando o seu discipulador descer, o seu líder descer. O discipulado, querido, faz com que haja continuidade. E foi justamente esse discípulo chamado Josué que, após a morte de Moisés, assumiu a liderança do povo de Israel e entrou na terra de Canaã para realizar grandes conquistas. Em quarto lugar, o discipulado traz autoridade espiritual em um nível mais elevado que amedronta Satanás. Satanás não tem medo de gente que anda sozinho. Muito pelo contrário, quando ele começa a retaliação, ele arrebenta com a vida da pessoa. Satanás não tem medo de quem anda sozinho, mas ele se preocupa bastante com quem está debaixo de cobertura espiritual. Mateus 28, 18 e 19. Projeta para nós Mateus 28, 18 e 19. E chegando Jesus, falou-lhes, disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A consistência do discipulado está em que Jesus, a base para o discipulado, está em que Jesus, ele recebeu todo o poder dos céus e da terra. Quem deu todo o poder para Jesus? O discipulador dele, o Pai. O Pai deu a Jesus todo o poder no céu e na terra.
E aí Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, portanto, eu vos dou esse poder, entendendo melhor o texto, para que vocês possam ir fazer discípulos. Nós conseguimos entender nesse texto que a autoridade que recebemos na nossa vida, ela pode ser transmitida pelo nosso discipulador. A unção da nossa vida, ela pode fluir num nível maior por causa da vida do nosso discipulador. E não necessariamente você pode pensar na pessoa que está imediatamente ligada a você, mas olha a continuidade, aonde vai chegar. É dessa unção que nós estamos falando. O discipulado nos dá uma autoridade para fazer a obra do Senhor. Marcos 11, 27, 33, perguntaram a Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo sinais, e os conhecedores da lei falaram para Jesus, olha, com que autoridade você faz essas coisas? Havia um entendimento de que a autoridade legítima deveria ser delegada por alguém. Quem te comissionou para fazer essas obras? Debaixo de que cobertura espiritual você está agindo? Foi isso que perguntaram para Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, mas era exatamente esse o teor da mensagem que eles estavam falando. Eles estavam querendo dizer para Jesus o seguinte: tudo que você está fazendo não tem respaldo, porque você está agindo sozinho. Eles queriam dizer isso para Jesus. Jesus, você pode até fazer sinais, você pode até fazer milagres, mas Deus não está contigo porque você está sozinho. Me diga então, debaixo de que autoridade você está fazendo essas coisas? Eles estão entendendo? Jesus pergunta para eles, olha, me respondam uma pergunta. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí eles ficaram conversando entre eles. Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, então, porque vocês não creram. Se a gente disser que é dos homens, a multidão aqui vai linchar a gente, porque a multidão reconhece João como profeta. Então, vamos responder que a gente não sabe. Então, eles responderam para Jesus, nós não sabemos. E Jesus responde para ele, nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. Jesus é show, né, irmãos? Jesus é demais. Eu sou apaixonado por Jesus. É necessário estar debaixo de uma autoridade, irmão, para você servir ao Senhor de forma autêntica, de forma legítima. Você não pode fazer o que você faz sozinho. Você precisa estar debaixo de encaminhamento, de comissionamento, debaixo de cobertura. E agora, com esse entendimento que nós temos de algo bíblico, é importante a gente esteja sendo acompanhado por um discipulador. Vocês ainda estão aí? Em quinto lugar, o discipulado protege nossa família. A questão não é a pessoa que discipula você, mas o que ela representa. Isso é muito importante você saber, né? Não é a pessoa, mas o que ela representa. O mundo espiritual, ele muitas vezes não é de fácil compreensão para nós. Porque a gente pensa que é besteira, mas não é besteira. Quando Tiago 5,16 fala, olha, confessem as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Pode parecer uma coisa boba, não, eu já confessei meu pecado a Deus, Ele perdoou o meu pecado. Amém. Você não tem que confessar pecado para ninguém para ser perdoado. A Bíblia diz, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas existem situações na nossa vida que se apresentam a nós em forma de cativeiro. O que é um cativeiro? O cativeiro é algo que nos prende, que nós não conseguimos nos livrar sozinhos. Você não tem que confessar todo o pecado que você comete para o seu discipulador. Eu estava no trânsito e eu tomei uma fechada e eu buzinei
e fiquei muito irado. A menos que seja um comportamento comum da sua parte. Eu sempre fico irado no trânsito, eu fico muito irado. Eu fico agressivo no trânsito. Aí você vai confessar. Mas se foi uma coisa eventual, você pede perdão a Deus e Ele te perdoa. Amém? Mas existem situações que se tornam cativeiro na nossa vida. A gente pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Passou uma mulher na rua e eu olhei com maldade no coração. Me perdoa, Jesus, não vou fazer mais, me arrependo. Amém. Você está perdoado. Mas aí, irmãos, os dias passam, os meses passam, os anos passam. E sempre que passa uma mulher melhorada na rua, você olha de forma profunda, isso é um cativeiro. Você está entendendo? E você vai ficar em cativeiro durante anos. A Bíblia nos ensina a confessar nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Eu dei um exemplo, mas poderia ser outro exemplo, poderia ser pornografia, poderia ser mentira. Né? Tem pessoas que até para mentir elas mentem. São tão mentirosas que até para mentir elas mentem. E aí nós podemos chegar à conclusão que eu já confessei a Deus, Ele já me perdoou, mas eu não estou conseguindo me livrar desse trem. Volta e meia eu venho e recaio no mesmo erro. E aí, quando você identifica uma situação assim, você precisa compartilhar com alguém. Né? Você precisa falar para o seu discipulador, ora por mim. E aí você vai ser transparente, você vai ser sincero. Irmãos, uma das coisas que a gente herdou da religião é a religiosidade. Parece uma besteira que eu estou falando, né? Mas é uma besteira mesmo que eu estou falando. Mas você vai entender. A religiosidade é querer aparentar ser alguma coisa. Na verdade, isso é hipocrisia. E você não é. O pastor lá com aquela blusa social. O pastor é santo. Sou santo. O pastor não fica nervoso. Será? Eu estou pedindo ao Senhor cada vez mais que eu tenha domínio próprio, né? Tenho jejuado para mortificar minha carne. O problema é que a gente quer aparentar uma coisa que não é. Por isso a gente tem tanta dificuldade de se abrir com as pessoas. Né? Ora por mim, porque eu estou com problema com dinheiro. Né? Eu gasto mais do que eu ganho. Eu estou com descontrole. Ora, mas não, a gente quer manter aquela pose. Amém? Aquela pose, aquela fachada. E aí a gente se identifica com os fariseus, porque a gente vira um sepulcro caiado. Porque a gente aparenta ser uma coisa bonita por fora, mas por dentro está cheio de podridão, cheio de rapina. E o discipulado, ele vem para desconstruir isso, irmãos. Ele vem para colocar todos nós no mesmo nível, irmãos. Eu e você somos pessoas de carne e osso, pessoas com fragilidade, pessoas que sofrem tentações, sim, ainda que em áreas diferentes, em níveis diferentes. Mas nós somos pessoas comuns, pessoas que carecem da graça de Deus, pessoas que carecem da intercessão de alguém. O discipulado ajuda a desconstruir esse esquema de orgulho, porque o orgulho ele impede que uma pessoa se abra para ser discipulada, porque ela não quer abrir a vida dela, as mazelas dela, que ela carrega consigo há muitos anos. Enquanto ela não entender que para ser perdoado, basta você confessar para Deus, mas para ser curado e liberto, você precisa confessar para o teu irmão e ele orar por você. Você vai continuar sofrendo e lutando. Se você for um cristão verdadeiro, sincero, você não vai se contentar. Você vai continuar sofrendo, chorando, sofrendo a dor de algo que você não consegue se livrar sozinho. É por isso que o discipulado é importante. O discipulado protege a nossa família. Porque você imagina, irmãos, se eu confesso uma tentação, olha, eu estou querendo fazer, eu estou
sentindo tentado a fazer isso. Eu confesso tentação, meu discipulador ora por mim e Deus me protege, Deus me restaura. Isso impede com que você faça uma coisa que muitas vezes vai prejudicar a tua família, vai trazer dano na tua casa, no teu casamento, na tua vida familiar. E o discipulado, ele tem essa coisa especial. A gente fica interdependente, a gente passa a depender uns dos outros, irmãos. Irmãos, esse negócio não, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, isso não é bíblico. A gente estudou aqui na sexta-feira, né, quantos textos bíblicos que falam de coisas relacionadas uns aos outros, amai uns aos outros, né, suportai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros. Quantos versículos bíblicos que falam da nossa interdependência, irmãos? O discipulado traz proteção para a nossa vida. Deus está trazendo num nível mais forte. A gente já está experimentando algumas lutas. Outro dia uma irmã foi orar pelo discipulado e ela sentiu uma dificuldade muito grande de orar. Ela sentiu como se alguém estivesse segurando a boca dela para que ela não orasse. E ela insistiu, continuou orando. Uma luta muito grande, porque Satanás sabe o estrago que vai acontecer no reino das trevas quando cada um de nós estiver sendo discipulado. Amém? Mas Deus está no controle, Deus é maior, nós vamos avançar sim, em nome de Jesus, nós vamos crescer sim. Daqui a alguns anos nós não seremos mais as pessoas que somos hoje, nós vamos romper em fé, nós vamos romper em maturidade, nós vamos romper em prosperidade, porque o discipulado traz bênção para a nossa vida. Deus possa nos abençoar nessa noite. Falei demais, já são 8h56. Deus possa nos abençoar tremendamente nessa noite, que Ele possa avivar nossas vidas, né? E que nós possamos sair daqui, né, com a nossa autoestima lá em cima. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor cuida de nós. Nós amamos a palavra, nós amamos o discipulado, né? E você sai daqui entendendo a força que tem o discipulado na nossa vida e na vida da igreja.